Para um professor de inglês que é especializado em vestibular, o Enem, para mim, é um grande problema. Por quê? Porque o Enem é considerado, historicamente, uma prova de inglês fácil. E muitas aspas nesse fácil. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Sendo assim, o pessoal nem liga para o inglês, acha a prova tranquila, não se prepara, não estuda, não dá grande atenção. E se o inglês ainda é considerado difícil para as outras pessoas que não acham essa prova fácil, mais uma vez, enfatizo essas aspas aqui, vai lá e faz a prova de espanhol, que é muito mais difícil, tá certo? Inclusive, nesse ano, nessa prova que eu estou corrigindo aqui, teve muito gabarito divergente na prova de espanhol, porque realmente foi uma prova mais difícil. Dito isso, eu sempre procuro enfatizar os outros exames. E eu entendo o Enem como uma outra questão. Para que o Enem surgiu? O Enem surgiu para verificar, para analisar em termos nacionais, com uma grande massa de dados, a qualidade do ensino médio no Brasil. Só, como toda a burocracia cria o seu próprio sistema, o Enem acabou sendo adotado como um meio de ingresso, um meio de acesso às universidades federais. Uma coisa muito legal, porque não tem mais vaga ociosa em universidade federal. O Brasil inteiro compete por todas essas vagas. Isso é ótimo, mas eu continuo com o meu problema. As pessoas acham a prova de inglês fácil e não se preparam. Mas lembra que eu coloquei as aspas no fácil aqui para você? Pois bem, para quem que eu fiz essa resolução? Aliás, se você quer só o gabarito, só você correr aí, já tem um monte de gabarito rodando. Eu mesmo fiz para o cursinho que eu trabalho, já coloquei no meu Instagram, tá lá o gabarito. Essa resolução eu fiz para você que foi abandonado, negligenciado, deixado para trás na escola em relação ao inglês. Eu vou tentar aqui fazer uma aula de inglês para você. Talvez seja uma primeira aula de inglês que você vai ter na sua vida. A gente vai fazer aqui junto. Eu vou falar para você de contexto histórico, vou explicar para você por que o INEP escolheu aquela questão, de que maneira que ela queria que você enxergasse aquela questão, quais são as coisas que você deveria saber sobre aquilo e vou olhar no detalhe cada questão para você que não sabe nada de inglês. Se você sabe alguma coisa de inglês, já fez a prova, então você não devia estar nem aqui, você devia estar no link aqui embaixo e já entrar na minha plataforma para começar a gabaritar inglês em todas as provas. Tá certo? É isso. Então, tem para todo mundo. Se você nunca teve inglês, essa resolução é para você. Você que já domina o inglês, poxa, entra aqui na minha plataforma. Tá ali. Beleza? Solta a vinheta. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos a essa resolução da inglês do Enem 2024. E aqui eu vou fazer um negócio que eu gosto bastante de fazer. Eu costumo falar na sala de aula, quando eu entro nesse tempo todo trabalhando em cursinho, é a hora que eu me esparramo nas questões e não por acaso era a hora que os alunos mais gostavam da aula. A minha aula era sempre 2 horas. Então, a primeira aula eu passava um conteúdo, entre aspas, muitas aspas nesse conteúdo, mas assim, eu dizia, ó, nossa aula hoje é sobre isso. Aí eu falava sobre a língua, sobre o aspecto da língua, algum termo de gramática, alguma observação sobre como fazer a prova e tudo mais. E na segunda parte, durante a resolução das questões propriamente dito, eu sempre trazia algum contexto histórico quando cabia, nem sempre cabe. Mas quando cabia, quando achava importante colocar, eu colocava. Essa hora a gente chamava da esparramada na aula e os alunos adoravam. Todos os 2, 3 alunos que estavam em sala de aula achavam o máximo. Não à toa, todos esses 2, 3 alunos que estavam na aula de inglês, que você sabe que é o número de alunos que frequentam uma aula de inglês no cursinho, todos esses anos, esses 2, 3, às vezes 4, todos eles estão hoje na universidade, certo? E alguns deles já estão se formando, ou seja, eu estou ficando velho mesmo. Tudo bem? Ó, hoje eu não preparei a apresentação em PowerPoint, não fiquei recortando, eu vou usar a prova do jeito que eu recebi. O INEP não liberou, ninguém tem a prova impressa liberada, ainda que a gente pudesse recortar e tudo mais. Então eu achei melhor deixá-la do jeito que está aqui e a gente vai se acomodando, tá bom? Eu demorei para soltar essa resolução, sim, demorei para fazer esse vídeo, sim, porque eu fui pesquisar aquelas coisas que eu achava interessantes fazer a pesquisa para trazer aqui para incrementar
para melhorar essa resolução, para de fato ensinar a você que nunca teve uma aula de inglês, talvez, ou que teve, mas não aula de inglês que você gostaria de ter, ou que não tem nada de inglês e gostaria de despertar um gosto. E essa é a minha função. Antes de ser um professor de inglês propriamente dito, eu quero que você entenda isso, eu sou um professor. Um professor ensina. Um professor ensina o aluno a aprender. Eu ensino meus alunos a lerem. Você tem que ler. A leitura é a primeira coisa que você tem que ter para aprender. Então, vou esparramar aqui, vou brincar por causa da diversão, não porque eu não vou ser profissional, não vou ser sério, muito pelo contrário. Mas eu vou me divertir aqui com você e vamos começar pela questão número 1. Já vou abrir aqui para você. Então vamos lá, vou abrir aqui a prova, você está vendo aí, bem grandona. Vou dar uma corridinha nela. Enem, eu peguei aqui a prova verde, foi a prova que meus alunos me passaram. Muito obrigado, inclusive. Os meus alunos assistem, eles estão na plataforma, mas eles assistem os vídeos ainda. Muito obrigado por isso. Deixa eu ver aqui se a gente consegue enxergar. Não, né? Vamos fazer o seguinte. Bom, como eu mesmo não vou ser incoerente nem incongruente aqui com as minhas crenças, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui, porque o que eu falo para vocês na hora de resolução de prova do Enem? Eu falo para você assim, leia tudo, inclusive a fonte, tudo é importante. Leia tudo. Antes de você partir inclusive para a questão, faça uma elaboração, uma síntese. Você com você mesmo ali, pode até escrever a lápis ali do lado da prova as principais ideias. O que você leu? Por que você leu e por que o INEP jogou esse texto aí na prova? 99% das vezes a resposta já está na sua síntese. Então vamos lá. Holy War, Guerra Sagrada ou ainda Guerra Santa. Olha que interessante aqui. Eu quero que você... É uma dificuldade dos alunos quando estão aprendendo inglês, né? É aprender a diferença entre sentido e tradução. Então a gente escuta toda hora Guerra Santa, Guerra Santa, Guerra Santa. Guerra entre religiões, uma guerra por disputas religiosas. Mas eu não tenho Saint War, que seria a palavra santo, santa, né? Não tenho. Mas o que eu tenho ali? Holy, sagrada. Aí eu falo Guerra Sagrada? Não. Eu sou brasileiro, eu falo Guerra Santa. Eu sou inglês, eu sou americano, eu falo Holy War. Mas a ideia é a mesma. E isso já é a primeira lição para você que está chegando comigo agora, espero eu. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Inclusive, não pedi até agora, preciso pedir. Deixa seu like, comenta, eu converso com você, pode olhar o histórico. Não sou famoso não, tô aqui, ó, eu respondo tudo. E se você bobear, eu ainda pego o seu WhatsApp e te mando mensagem. Tá certo? Aproveita enquanto tá barato. Então, deixa seu like, comenta e, por favor, se inscreva. Que é o número mínimo de inscritos. Eu prometo a todo mundo. A hora que eu atingir o número de inscritos que precisa aqui, eu vou começar a dar aula todo dia de graça no YouTube. Mas eu preciso contar com a colaboração de vocês. Eu descobri que 2/3 dos alunos que assistem meus vídeos regularmente, não é a pessoa que entra e sai, não, as pessoas que assistem regularmente não se inscrevem. Faz essa aí, é de graça. Se você tem dinheiro para pagar, vai aqui na plataforma, tá aqui o link, tá aqui embaixo no comentário. Beleza? Então, essa aqui é a primeira lição para você. A tradução não se baseia na equidade, na que as palavras sejam exatamente iguais. Não, você tem uma equivalência de ideias, tá certo? Então, Holy War, Guerra Santa. Foi o título da música da Alicia Keys. A Alicia Keys é uma grande cantora, espetacular, fenomenal. Meu Deus, essa mulher é demais. Ela deveria ter... Ela é famosa, ela já se deu bem, ela é uma celebridade, mas ela devia ter mais reconhecimento do que ela tem. É que a música dela não pega tanto assim. Você tem que estar num dia bem assim, você tem que estar aberto para receber toda a potência que a Alicia Keys coloca nas músicas dela. Você vai pegar aí, deve ter umas 2, 3 canções delas que estão bem estouradas, você vai reconhecer, mas talvez não saiba que a Alicia Keys é a Alicia Keys. Estão batendo aqui, tá? Desculpa, eu não sei se o microfone tá espetáculo, é muito bom, se tá filtrando. Ouvi dizer que sim.
mas às vezes o ruído que vem do vizinho, do prédio vizinho, o pessoal tá trocando o piso aqui no prédio, o outro prédio tá reformando a piscina pro verão. O barulho talvez não incomode vocês, mas me incomoda, tira a minha concentração. Aquele velho papo de sala de aula, sabe? Tudo bem vocês conversarem na sala de aula, é importante vocês conversarem na sala de aula. É legal conversar com o coleguinha na sala de aula. É a grande vantagem de estar na escola, é conversar com o coleguinha na sala de aula. O drama não é conversar com o seu colega. Conversar é maravilhoso. O problema é que a conversa durante a aula tira a concentração. Ah, professor, mas é que quando você fala umas coisas muito legais e vem uns insights na minha cabeça e esses insights são tão legais, eu percebi algo tão legal, eu não quero perder o momento, eu quero conversar com o meu colega. Faz um bilhetinho, passa um bilhetinho. O bilhetinho é bom. Bom, parece que pararam de martelar aqui. Vou voltar. Eu não vou editar o vídeo não, pessoal. Vou mandar a bola aqui, tá? Então, ó, não existe tradução, tá? A gente chama de tradução, mas a ideia é que você aproxima sentidos. As culturas são diferentes, tá? Uma cultura cresce aqui, pensa num bosque. Você tem uma árvore aqui e outra árvore ali. As árvores podem ser as mesmas, mas mudando de lugar, a água, o sol que pega, os bichinhos que estão em volta, tudo isso pode levar a mudanças, mas elas são a mesma coisa, tá certo? Agora sim, uma árvore que nasce aqui, os galhos dessa árvore vão sair coisas parecidas, não iguais, mas parecidas. Eu estou falando da metáfora das árvores linguísticas, acho que você percebeu o que eu estava querendo dizer, né? E você tem a outra ali, um pouco distante. Pense em árvores agora diferentes, tá? As duas ainda são árvores, mas as duas têm a mesma função. Fincar raiz, produzir fruto. Talvez os frutos sejam diferentes, mas os frutos têm a mesma função. As palavras são mais ou menos assim. Nós temos o mesmo sol, o mesmo solo, mas as ideias que acontecem lá podem ser expressas de uma maneira diferente aqui, mas as coisas são iguais. A gente vai entrar aqui daqui a pouco em poesia também. Então, tanto aqui quanto lá as pessoas morrem, tanto aqui quanto lá as pessoas se apaixonam, tanto aqui quanto lá as pessoas nascem, certo? Cada lugar tem a sua maneira de expressar isso dentro do que é importante ali. Tudo bem? Então, leve essa lição. Não existe tradução, mas existem ideias. E cada cultura tem a sua maneira de expressar. Eu não falo guerra sagrada, eu falo guerra santa. Foi o nome que popularizou no Brasil. Eu falo Holy War em inglês. É isso que a Alicia Keys colocou. Aí vou precisar do óculos. Vamos lá. Oh, so we can hate each other and fear each other. Então, nós podemos odiar uns aos outros e temer, fear, medo, ter medo uns dos outros. Hate, odiar, fear, temer, medo. We can build these walls between each other. A gente pode construir esses muros entre nós. Baby, blow by blow and brick by brick. Blow by blow é uma expressão para falar de explosão, tá? Blow. E brick by brick, tijolo por tijolo. Aí os fãs de Pink Floyd como eu, ainda existem fãs do Pink Floyd ou estão todos velhos, carecas já? Né? Brick by brick, né? Vai lembrar do Another Brick on the Wall. Tijolo por tijolo, um tijolinho no muro. Então, a cada explosão por explosão, a cada tijolo por tijolo, você vai fazendo a sua guerra, você vai construindo um muro que divide todo mundo. Então, primeiro parágrafo aqui, negativo, né? É ódio, é medo, é muro, é guerra. Todo mundo lock it in. Você mesmo lock it in. Keep yourself locked in. Yourself locked in. Isso aqui é um verso, uma canção, ela está repetindo. Deixar você trancado, fechado dentro de si mesmo. Yourself, em si mesmo. Ou maybe, talvez, we should love somebody. A gente deveria amar alguém. Maybe we could care a little more. A gente poderia tomar cuidado, cuidar mais de alguém. Care, atenção, cuidado, um pouco mais. Maybe we should love somebody. Talvez a gente devesse amar alguém. Instead of polishing the bombs of holy war. Ao invés de ficar polindo as bombas da Guerra Santa. Polindo as bombas é o quê? Você tomando cuidado com as bombas.
polish é uma forma de você dizer que tá polindo, tá tomando conta, tá cuidando. Você se preocupa mais com a bomba, tá? É um termo que existe, tá bom? E aí, qual que é a ideia aqui nossa? O que essa canção da Alicia Keys está falando? Você tem um mundo de escolhas. Ou você vai para a parte do ódio, ou você vai para a parte do amor. Simplificando, né? Amor e ódio, tá certo? Carinho e descuido são opostos, tá? Onde é que marca a oposição? Ó, na primeira estrofe ela afirma, na segunda ela vem com maybe, maybe, talvez, 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 instead of, ao invés de. Então, o poema, a canção impressa virou um poema. Marca o quê? Essa oposição, tá certo? E aí o que eu tenho aqui? A prova foi bem diferente, tá? Olha o que ela fez aqui, a prova. Normalmente, o Enem traz assim uma questão de vocabulário e pede para você entender dentro de um contexto. Você vai ver isso já de novo aqui nessa prova. Você sabe do que eu estou falando, se você está aqui assistindo, porque você fez essa prova. Ou você está estudando para a prova, talvez você esteja vendo isso aqui no futuro, onde eu estou falando, né? Talvez eu não esteja aqui, mas eu deixei meu legado aqui dos vídeos. Fui dramático agora, mas a intenção era essa mesmo. Então, assim, vem a palavra e você tem que entender essa palavra. Acontece que essa palavra que eles pediram aqui na prova, ela é muito importante, tá? Essa palavra é tipo um marcador de nível de inglês. Eu não quis fazer isso no YouTube, mas eu fiz isso no WhatsApp. Mais de um aluno veio para mim e falou: professor, eu ouvi a sua voz falando instead of no meu ouvido na hora da prova. Com todo respeito, certo? O professor sonha com isso. Não que falar no ouvido do aluno, mas sonha, tipo, na hora que você está fazendo a prova, você lembrar da gente. Pode perguntar para todos os seus professores. Professor, qual seria um sonho seu? Aí eles vão falar: não, é que você aprendeu alguma coisa comigo, que você carregue essa gratidão, que eu tenha ajudado você. Mas na verdade ali no final, tipo, quando o aluno fala: professor, lembrei de você na hora da prova que eu vi a questão, cumpriu sua função, né? A primeira é você passar na prova, depois vem todas aquelas respostas bonitas que eu falei. Mais de um veio falar: professor, lembrei na hora, lembrei da aula, porque você tem que conhecer instead of para dominar inglês, porque é uma palavra muito importante. Seria o nosso ao invés de, no lugar de, traz uma ideia o quê? De alternativa, e é isso. Eu não tive isso. Vocês podem ficar aqui se matando, se odiando, com raiva, com medo, construindo muros. Mas você também pode fazer isso. Você pode amar alguém ao invés de ficar aí pulindo a bomba. Que se eu quisesse entender um pouco mais essa expressão, eu ia entrar em alguma psicologia freudiana aí. E hoje não tô afim. Hoje eu não quero esparramar muito não, tá? Então, instead of é a ideia do quê? Dentro da canção, da oposição. Bate o olho ali e me fala, quem está na oposição ali? Eu tenho letra A, mudança de comportamento. Instead of, alternar. Pô, parece, né? Aí, panorama de conflitos. Aí já começa a pegar quem está perdido, quem não sabe fazer a prova, quem não leu nada. Você leu aqui comigo, você está chegando agora. Ela está falando de conflitos específicos ou de uma maneira geral? De uma maneira geral. Então, por que não é essa, professor? Porque não tem nada a ver com instead of. Então, ela foi poética, ela foi ampla, usou um título que remete a ideias Holy War. Por exemplo, hoje a gente está vendo uma guerra, estamos testemunhando uma guerra de novo, de volta uma guerra no Oriente Médio. É uma questão que desde que o Estado de Israel foi criado em 48, essa questão persiste, né? Ocupação da Palestina pelo povo judeu, criado um Estado ali, e esse Estado gera tensão e a gente tem essa guerra. É uma guerra de religião? Não necessariamente. É uma guerra política de ocupação de um território onde já havia uma população. Porém, o motivo da ocupação ser exatamente naquele lugar tem uma motivação religiosa. E aí você tem um conflito, porque Jerusalém é uma terra santa para 3 religiões. E a ocupação daquele território é uma coisa importante, certo? Então você tem aqui um panorama de conflito. Sim, a Alicia Keys fez esse panorama.
Mas essa alternativa não está junto da ideia do instead of, ao invés de. Que a mudança de comportamento está presente. Letra C, rotina de isolamento, a mesma coisa, está fechada numa coisa só, na primeira estrofe. Não está falando, o instead of traz essa ideia de oposição, de contraste, de mudança, de alternativa. Letra D, perspectiva bélica. A letra D é muito parecida com a letra B. Panorama de conflitos, perspectiva bélica e tudo mais. Perspectiva de guerra, no caso, né? E cenário religioso, aquela ideia do título, Holy War. Ah, uma guerra santa. Às vezes você até entende muita coisa, você estudou bastante coisa e você pegou 50% ali do texto. E o que você sabe de história, geografia, atualidades, sempre é muito valoroso, sempre tem valor. E a gente usa o tempo inteiro aqui. Inclusive, eu tenho uma história para contar sobre isso. Em algum outro momento, quando for pertinente, eu conto essa história da interdisciplinaridade na prova de inglês. Mas no momento é isso. Você talvez tenha entendido isso aqui, mas você não sabia instead of. Aí ficou perdido, não sabia, não teve essa aula. Poxa, professor, mas existe uma aula só do instead of, igual os alunos falaram? Existe uma aula, sim. Mas é mais uma aula de alerta. Falou, ó, essas aqui são palavras que você tem que saber. E você vai pegar pelos exercícios, mas muito mais para sua frequência de leitura, tá? A banca, quando faz esse tipo de questão, o INEP, quando elabora esse tipo de questão, está testando a qualidade da sua leitura, a qualidade e o alcance do seu vocabulário. Se você é um bom leitor, você vai cruzar com o instead of em algum momento. É isso, tá? Você vai passar por ele em algum momento. Beleza? Tudo bem? Eu vou fazer uma pausa aqui só para beber água e a gente já volta aqui para a questão 2. Vamos lá. Você percebeu o que eu fiz aqui, né? Eu aumentei o tamanho da imagem e cortei a questão para fazer aquilo que eu sempre oriento. Olha tudo o que você tem direito aqui antes de você partir para a questão, porque você percebeu na resolução anterior, se você faz uma leitura parcial, se você tenta pegar pedaços, você consegue achar uma resposta certa. O Enem faz isso de propósito. É o que a gente chama dos distratores do Enem. Ele faz isso de propósito. Então, vamos de novo. Tenta fechar aqui. A hora que você fecha aqui, você está blindado. Você não vai errar a questão. Como os meus alunos mandaram mensagem para mim, não erraram numa questão que a gente vai chegar daqui a pouco. Agora, essa aqui me pareceu tranquila para todo mundo. Por quê? Porque essa imagem, ela é familiar a todos. Embora eu acho que isso aqui já não é mais tão popular com a evolução da tecnologia, do software. Esse negócio do arquivo transferindo no Windows, isso aí já não é mais tão comum, me parece. Vez ou outra você instalando um programa. Antes isso aqui era muito mais presente. Hoje, quando a gente senta para usar aqui o desktop, o laptop, a coisa é séria, já reparou? Tem coisa que você só faz no computador, mas você faz no computador porque é sério. O resto, você faz no celular. É ou não é? Ou talvez, se você é um pouquinho mais assim prático, você faz no tablet. Tá? Mas você senta aqui no computador, a coisa é mais séria. Então você não tem mais frequência dessa imagem. No entanto, essa imagem, acredito eu, hoje, século XXI, é popular, né? Então você está sabendo aqui o que está acontecendo aqui. Um processo. Um procedimento está em andamento. Que procedimento é esse aqui, ó? 70% carregado? Não, é o contrário. 70% deletado. E essa aqui, o deletado, não existia na nossa língua. Foi importado do verbo delete. Delete. Delete, apagar. E aí você está pensando, veio do inglês, né? Então, na verdade, o delete no inglês, ele vem do latim, e você é um excelente estudante de história como você é. Lembra do imperador romano falando sobre a sua colônia rival do outro lado do Mediterrâneo, na África, hoje Líbia, né? Cartago. E como é que eles falavam? Delenda est Cartago. Cartago deve ser deletada. Delenda est Cartago. Delete vem do latim. Assim como mais de 50% do vocabulário em inglês vem do latim e do francês, por razões históricas
que está num vídeo do YouTube que se você procurar, eu vou falar para você, você pode procurar Hearty Welcome, Cordial Reception. Todo mundo que entra no meu curso, eu mostro esse vídeo, todo mundo que conversa comigo 5 minutos, eu falo desse vídeo, porque ele é muito importante para te dar essa base, te deixar feliz e tranquilo. Poxa, eu consigo entender inglês? Consegue. Olha aqui, ó. Estimated time left. Tempo estimado deixado, né? Que falta, né? Removido. Taxa, rate, né? Removido por... Quem removeu? Os usuários do mundo. Quanto tempo estimado? 2 décadas. Taxa de remoção, 1000 por segundo. Aí, open é em inglês mesmo. Open folder também é em inglês. Cancel, cancelar. Esse aqui a gente reconhece. Então tem muito vocabulário do inglês que a gente reconhece por ser brasileiro. Isso é uma grande vantagem que você tem que usar a seu favor e não ficar tremendo quando tem a palavra que você não conhece. O que foi deletado? Arvorezinhas. Da onde? Do mundo. Foi muito interessante isso aqui. Pegou essa imagem do mundo, o mundo tendo que as árvores deletadas, 70% delas já foram destruídas e de acordo com a estimativa, faltam 2 décadas, vamos destruir o planeta. Eu tenho alunos de inglês adultos, tá? Tem alunos de inglês adulto ainda. Por quê? Nossa, professor, você dá aula para adulto ainda? Dou. Tem irmão e irmã de aluno meu vestibulando que já tem aula comigo. Obviamente eu gosto das aulas. Nossa, professor, por que você não dá aula só de vestibular? Ué, porque vocês não compram meu curso. Porque vocês não vêm pro meu programa. Por quê? Tudo isso. Mas eu tenho esses alunos adultos que têm aula comigo, irmã mais velha de aluno meu e outras pessoas, por serem mais velhas, e algumas têm 35, 40 anos, me falam: Celso, eu não tenho filho porque o planeta vai ser destruído, vai acabar. Não quero que meu filho viva num planeta destruído, modelo Mad Max. Depois você procura esse filme, Mad Max, e veja lá. A gente achava que era ficção científica, o Mad Max está cada vez mais real, tá certo? Como muitas distopias que a gente viveu. Então o que você tem aqui? Você tem essa destruição do planeta, tá? 70% destruído. Por que o INEP botou essa questão aqui? Para nos conscientizar, trazer à tona essa discussão da destruição do meio ambiente. Pronto. A pergunta é, o texto estabelece uma relação entre elementos da natureza, a destruição do meio ambiente, e comandos de um programa de computador. Para quê? Ué, para chamar sua atenção. Se liga. Letra A. Alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. Você não está enxergando aí, né? Agora você está enxergando, né? Você tem alguma dúvida que essa é a resposta correta? Você percebe? Todo mundo acertou essa aqui. A maioria das pessoas acertaram. Porque essa imagem é muito boa. E o vocabulário, apesar de curto, é um vocabulário comum. A imagem foi muito bem feita. E a mensagem foi enviada de maneira correta. Letra A. Tá certo? Vamos ver as outras? Tá aqui, ó. Letra B. Conscientizar os indivíduos. Sim. Sobre a passagem acelerada do tempo? Também. Mas apenas isso? Não. Não é só sobre o tempo apenas. É sobre a passagem acelerada do tempo em relação à destruição do planeta. Então ela estaria incompleta, vamos dizer assim. Tá? Então a A está melhor que a B. A A está perfeita, na verdade, né? C. Apresentar aos leitores os avanços tecnológicos da área da agricultura. Misturou a agricultura com tecnologia e cuspiu alguma coisa ali. Parece que elaborou alternativa no chat GPT e soltou qualquer coisa, né? Nada a ver. Letra D. Orientar os usuários sobre o emprego sustentável de novas tecnologias. A mesma coisa da C, né? Pegou palavras soltas e juntou para fazer algum sentido. Tá errado. Letra E. Informar os interessados sobre o tempo de crescimento das novas árvores. Nada a ver. Essa aqui... Você entende? Por isso que a questão 1 de espanhol, que não sei se você teve acesso, foi tão difícil. Porque às vezes o Enem, o INEP, elabora uma alternativa, a imagem está tão boa e a alternativa está tão bem feita que é difícil você errar.
Então, cuidado com essa questão da prova de inglês ser fácil. Às vezes é difícil para o próprio INEP elaborar alguma coisa. A impressão que me deu aqui foi que o INEP só quis ver se você conseguia entender alguma coisa bem simples, básica. Isso aqui certamente seria considerada uma questão fácil, que você não poderia errar. Mas às vezes não cumpre o objetivo. Mas o objetivo do INEP não é ferrar a prova e estreitar o funil do vestibular. Não é isso, porque, como a gente falou, o Enem tem outros parâmetros que são usados no Ministério da Educação para formar políticas de educação. Então, a ideia aqui, poxa, quero ver se as pessoas entendem isso aqui. Então, talvez na sua realidade, isso aqui não é um problema. Mas lá numa escola, aqui no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, a região mais pobre do estado, por ser a região mais pobre, tem uma série de implicações. Essa questão é importante para você saber o que vai ser feito ali na cidade. O governo federal passa informação, o estado tem acesso, e aí o estado, nas suas secretarias, fala, ó, e aí? Então, cuidado com esse negócio de questão fácil, difícil. Tenta abrir a cabeça um pouco mais para a amplitude da questão, tá? Então, aqui você acertou, tudo bem, mas você sabe que eu não sou desses caras que vai totalmente utilitarista em relação. Eu sou da educação, não sou só da aprovação, tá? E acho que se você tá aqui, você gosta disso e me respeita por causa disso. Vamos lá. Questão 3. O Einstein e o Bob Marley, de quem eu sou muito fã. Não tá dando para ver, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver agora se a gente consegue ver melhor. Não, tá exatamente impossível de ver, né? Eu sei. Então vamos lá. Primeiro Einstein. E aí do Einstein eu vou falar um pouquinho do nosso querido Albert Einstein, esse físico incrível. O Einstein tem essa coisa de ser uma das pessoas mais famosas, primeiro do século XX e depois de toda a história, né? É uma pessoa, eu considero uma pessoa super inteligente. A inteligência do Einstein, o que é? Ele elaborou a teoria da relatividade que realmente mudou a nossa percepção do que estamos fazendo aqui. A relatividade do tempo e do espaço. Essas duas definições não são absolutas. Uma depende da outra. Esse é o ponto. Você acha que essa aula já está... Oh, meu Deus do céu, meia hora. Mas eu estou me esparramando aqui para o seu próprio bem. Isso aqui é uma aula, não é só um servicinho de cuspir a resposta correta. Você já sabe disso. E se você está aqui até agora, eu já me sinto íntimo de você, né? Já somos próximos, então a gente pode compartilhar esse tipo de sentimento. Então, assim, isso, o que a gente faz aqui, né? Esses elementos tempo e espaço não são absolutos, né? 30 minutos não é 30 minutos. Talvez 30 minutos aqui em São Paulo é 30 minutos onde você está assistindo. Mas se você começa a assistir essa transmissão no espaço, aí o tempo é totalmente relativo. E o espaço fica relativo, o que é perto, o que é longe também é relativo. Einstein foi a primeira pessoa que realmente conseguiu elaborar isso e muitas outras ideias. Por conta da qualidade do seu pensamento abstrato dentro da física e criar elaboração, é a pessoa mais inteligente para muita gente, né? Criou-se essa imagem. Imagem é uma coisa muito importante. Qual que é o lance? O Einstein, ele com essa ideia de físico, mas também a física que o Einstein estudou também tem muito de filosófica. Então o Einstein escreveu muito, mas muito. Tanto é que, recentemente, eu fui buscar essa informação para você. Existem 15 volumes de Collected Papers of Albert Einstein. O que são? Papéis. Sabe papéis como esses aqui? Eu tenho os meus papéis. Eu vou deixar 2 legados para minha família. Um eu já deixei, foi minha plataforma. Tá gravada. Então, se alguma coisa acontecer comigo, né? Se você tá vendo esse vídeo e eu não tô mais aqui, ficou o vídeo, mas mais que o vídeo ficou a plataforma. E os livros, né? Mas os livros são propriedade. O livro é algo físico, né? É patrimônio. Se meu filho quiser, ele sai vendendo. Ele vira um livreiro, ele já parte aí com um acervo de 3.000 livros para sair vendendo.
Mas ele tem também a plataforma, que é o meu legado. É uma maneira de ensinar inglês para quem quer passar no vestibular. E não é só inglês para o vestibular, esse é o nome para vender. Mas na verdade você aprende a ler. E essa habilidade que você vai ter de aprender a ler inglês, que eu te ensino, você vai levar pro resto da sua vida. O que me deixa muito grato. Então toda vez que você lê um livro em inglês no futuro, pode ser que eu tenha sido a primeira pessoa que te proporcionou essa habilidade. Esse é o meu legado. Isso é o que eu deixo para você. Outro legado que eu posso deixar são esses papeizinhos aqui, ó. Eu anoto tudo. Eu planejo a aula, roteiro, tudo mais, né? E tem meus caderninhos aí. Talvez... Não, melhor não falar o que está escrito naqueles cadernos, não, porque pode magoar algumas pessoas. Mas, enfim, meu filho vai lá e... Pô, meu pai deixou um monte de papel aqui, caderno. Vou publicar. Publica, né? Publica. Talvez daqui a... Hoje não vale nada, mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, pode continuar não valendo nada. Mas, sei lá, não sabemos. Então, o Albert Einstein, desses caderninhos, ó, eu tenho ali, ó, eu tenho uns 8 lá que eu preencho desde 2010. O Einstein deixou 15 livros e com essas ideias, tá? E pelo fato do Einstein, ver a cara do Einstein, já a imagem, é o poder da marca, né? Que foi criada. Você já sabe, vem coisa boa por aí, que é o Einstein que tá falando. Aquele homem era nada mais, nada menos o perigo de mexer com as pessoas inteligentes, né? Aquele homem era nada mais, nada menos que Albert Einstein. Virou até meme. Isso aí, um meme bem legal. Eu acho que virar meme é uma baita homenagem. Out of clutter, clutter, entulho, find simplicity. Então, no meio da bagunça, acha a simplicidade. From discord, da discórdia, ache harmonia. In the middle of difficulty, no meio da dificuldade. Lies não é mentir só apenas, tá? Lie, reside, está deitado. Está ali a oportunidade. Albert Einstein. E aí, será que ele falou isso mesmo? Não achei. Pesquisei. Fui pesquisar para você, não achei. O que eu achei foi o seguinte. The hardest thing in the world to understand is the income tax. A coisa mais difícil de entender no mundo é o imposto de renda norte-americano. O Einstein emigrou para os Estados Unidos, fugiu da Alemanha nazista e se radicou nos Estados Unidos, onde ele terminou suas pesquisas. E realmente ele falou isso, tá? E isso aí apareceu numa charge, num cartoon, numa questão da Unicamp de 2018. E o Einstein falando que a teoria da relatividade era mais fácil do que o imposto de renda do americano, tá? Unicamp 2018. Tem outras. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa de novo e esperar resultados diferentes. Essa frase é atribuída ao Einstein, mas a biógrafa do Einstein falou que é da escritora Rita Mae Brown, né? Outra, nem tudo que conta, conta. Quer dizer, nem tudo que conta, se conta. E nem tudo que conta pode ser contado. Uma brincadeira aqui, jogo de palavras com count, que pode ser verbo e pode ser substantivo. Nem tudo que se conta, conta. Você pode contar coisas, mas essas coisas não são importantes. E nem tudo que realmente vale a pena, que conta, tipo o amor. Você não consegue contar o amor. É isso que ele está falando. Atribui-se ao Einstein, mas é do William Bruce Cameron. Certo? Então tá aí. O Einstein falou isso, você já fala, vem coisa boa. Qual que é a coisa boa aqui, ó? Tem do lado ruim, tem a coisa boa. Entulho, bagunça, simplicidade. Discórdia, harmonia. Dificuldade, oportunidade. E ali do lado, você tá vendo a canção da Alicia Keys, com Instead of. Você vê que é uma coisa potente da história, né? A oposição. Nós, seres humanos, aprendemos da oposição. Isso explica muita coisa, né? A gente tem... A oposição, ela é poderosa para ensinar, mas ela também pode ser um problema depois para você, porque a gente estabelece padrões, tá? Então você tem aqui uma oposição. Vamos pro meu... só para... Eu pesquisei para vocês, né? Aí eu achei aqui, ó. Quem quiser esse texto, só me falar. Comenta aqui, professor. Você vai me achar no Instagram,
celso.prof, você vai me achar lá, manda uma mensagem, começa a me seguir, manda uma DM, eu te mando isso aqui, ó. Já é público aqui, ó. Einstein said that. Did he? Einstein falou isso. E aí é um texto da Enciclopédia Britânica sobre a quantidade de coisas. Ó, o Einstein aqui já era o influencer aqui, ó. Com ring light e tudo, mano. O cara era muito à frente do seu tempo em todos os aspectos, né? Enfim. Bom, voltando para a prova aqui. Enem. Vamos pro meu próximo ídolo. Esse aqui é muito ídolo. Esse aqui é demais. Esse cara aqui eu amo. Bob Marley. Pronto. Bob Marley, assim como Einstein, também é uma marca. É uma brand, né? E quando você vê Bob Marley, ele já evoca coisas para você, tá bom? Good vibes, boas sensações, good vibrations. Bob Marley tentou acabar com o clima de ódio na Jamaica. A Jamaica vivia alguma coisa muito similar que a gente vê no mundo hoje. Essa dicotomia, essa divisão, vamos dizer assim, essa polarização política já havia na Jamaica. E ele tentou fazer um concerto para trazer a harmonia. E imagina você, né? Dois políticos de lados opostos sobem no palco e se cumprimentam. Qual a mensagem que você manda para isso aí? Tentaram matar. O Bob Marley sofreu um atentado. Um segurança dele faleceu. Invadiram a casa dele, cometeram um atentado a tiros. O Bob Marley tem essa questão. Ele tentou lutar pela paz e quase foi morto por isso. O que ele está falando aqui? Ó? Some people feel the rain. Algumas pessoas sentem a chuva. Outras apenas ficam wet, molhadas. Não sei se ele falou isso. Eu sei que em canção nenhuma ele falou. E olha que eu sou um grande fã do Bob Marley. Eu sou muito fã. Eu aprendi muito vocabulário. Assim, fluência eu aprendi com o Bob Marley. Porque as frases eram fáceis, simples e poderosas. Então você ficava com as frases na cabeça. Ajudou muito, tá? Então, algumas pessoas sentem a chuva. Outras só ficam molhadas. Algumas pessoas têm uma percepção diferente. Esse aqui é um exemplo que eu uso muito na minha aula de conjunções. Conjunções de oposição. Chuva é bom ou é ruim? A chuva é boa ou é ruim? O que você acha? Aí você vai falar, depende, professor. É perfeita a resposta. Depende. Chuva na praia, ruim. Atrapalha. Chuva no meio da seca, pô, excelente, era tudo que eu precisava, era da chuva. Então você fala assim, apesar da chuva, eles foram para a praia. Mesmo chovendo, ainda que estivesse chovendo, foram para a praia. Ainda que, apesar, conjunções, que a gente usa lá no inglês. Although, even though, despite, in spite of, yet, but, essa ideia de oposição. E ela tá perfeita aqui, ó. Algumas pessoas sentem a chuva. Então percebe a poesia de sentir a chuva? Tomar um banho de chuva? Né? É ver o lado positivo em alguma coisa talvez negativa. Eu tenho uma história muito boa com chuva, mas eu vou deixar para outro lugar porque eu já estou com 40 minutos de aula aqui com você. A relação entre as citações atribuídas, foi bem o Enem, falou atribuídas, não sabemos se são deles, né? Atribui-se a eles. Ao físico Albert Einstein e ao cantor-compositor Bob Marley, porque são muito populares, né? Reside na crença de que é necessário o quê? Dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas. Bob Marley fala muito sobre isso, mas eu creio que a resposta não está aqui. A resposta está o quê? De achar o positivo a partir do negativo, né? Seguindo aqui. O que mais que ele vai falar aqui pra gente? Letra B. Identificar contextos que podem representar perigo. Na verdade é o contrário, né? Identificar contextos que, apesar do perigo ou do problema, representam oportunidade. Tirar proveito de situações que podem ser adversas. Perfeito. Letra C, perfeita. É isso. Você tira proveito daquilo que, do negativo, você tira o positivo. Letra C. D. Evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis. Você não foge da raia, você não foge da briga, você luta, né?
Letra E, contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas. Na verdade, é contestar circunstâncias que parecem ser desarmônicas, tá certo? Então aqui, com tranquilidade, 3, letra C. Vamos para a próxima. Essa aqui foi a mais difícil, segundo os meus alunos, e eu entendi a dificuldade. E aqui eu vou dar aquela esparramada, porque pegue papel e caneta, que eu vou passar bastante coisa para você agora, tá? É uma carta enviada pelos publishers, pelos editores da Viking Press. É uma editora, a editora Viking de Nova York, no estado de Nova York. E tá lá, 9 de março de 1981. Miss Walker, quem é Miss Walker? Você não sabe, eu vou te contar. A Miss Walker é a Alice Walker, uma escritora nascida na Geórgia, negra. E a Geórgia, saiba você, que é um estado onde a segregação racial nos Estados Unidos é presente até hoje. Atlanta é uma baita cidade, mas é uma cidade segregada, tá? Então, a Alice Walker é uma escritora negra, uma professora universitária. Ela nasceu num bairro negro e periférico de Atlanta, mas ela teve acesso à escola, segregada, mas teve acesso à escola. E os bons alunos dessa escola negra, segregada, tiveram acesso à universidade e ela conseguiu cumprir a sua carreira. E a Alice Walker, como toda pessoa que lê muito, todo escritor é, acima de tudo, um leitor. Eu já falei para vocês, eu vou repetir. O meu trabalho, eu ensino vocês a serem leitores, assim como eu aprendi a ser um leitor. Eu quero que vocês também sejam. O que eu ensino para você, você leva para o resto da sua vida. Você aprende a ler um texto em inglês e você aprende contexto, conteúdo. Você aprende todas as ideias relacionadas a por que você está lendo aquilo, por que aquilo é importante, o que foi que não te ensinaram sobre aquilo e você precisaria saber. A ideia é essa. Então, como todo escritor é, acima de tudo, um leitor. Obviamente, essa frase não é minha, né? Obviamente, lógico. Essa frase, o que ela tem de óbvia, ela tem de inteligente. Não é minha, claro que não. Mas é assim que é, tá? E aí ela escreveu um livro. E esse livro que ela escreveu é para falar de quem? Dela? Não. Para falar de quem veio antes dela. Diz a própria Alice Walker, que hoje é uma ativista, uma pessoa muito famosa. Eu recomendo fortemente a você acompanhar a história da Alice Walker, tá certo? Eu recomendo você fortemente acompanhar a história da Alice Walker. Procura lá aqui no Google, tá? Ela é uma ativista. O que ela fala sobre isso? Quem que ela fala, Alice Walker? Ela fala sobre a história dos seus avós. Óbvio que não é uma história biográfica, é uma história ficcional, no qual ela junta elementos. Ela cria uma história que contém elementos que ela tirou da realidade. Tão bom é o livro que a BBC considerou A Cor Púrpura um dos 100 romances que definem o mundo que a gente vive. Ou seja, Alice Walker fez na literatura um livro que fala sobre a verdade, sobre a realidade. Eu estou pensando em gravar um outro vídeo, falar o que é literatura, qual o valor da literatura, para introduzir esse conceito para vocês. Espero despertar a paixão de vocês pela leitura. Isso vai ficar para um próximo momento. Então, quem está lá no Cor Púrpura? Sally, uma criança negra, pobre, semi-analfabeta, que cresce nessas condições no sul dos Estados Unidos, que pode ser a Geórgia, pode ser o Alabama, pode ser o Mississippi, pode ser o que for. É aquela região que a gente chama do Deep South, onde a discriminação racial é violenta. E a Sally sofre abusos na infância, ela é casada por obrigação com Albert, e o Albert tinha várias amantes, maltratava a Sally, e a Sally, dentro das suas limitações como semi-analfabeta e rejeitada, ela acaba ficando amiga de uma das amantes do seu marido, no caso, a Shug Avery, que é uma cantora de jazz. O jazz, como você sabe, se não sabe, vai saber agora, nasceu no sul dos Estados Unidos, né? O jazz é uma combinação do blues, é derivação do soul, é derivação das canções gospel cantadas nas igrejas,
surge ali com a instrumentação ali em Louisiana, Nova Orleans, Louisiana, e se espalha pelo sul, e do sul se espalha por todos os Estados Unidos. O jazz é o ritmo notadamente americano, com fortíssima influência africana e francesa ali da Louisiana. Então, a Shug Avery, essa cantora de jazz, fica amiga da esposa do amante dela. E a Shug Avery traz muitos insights interessantes para Sally. Uma delas é a da cor púrpura, que ela diz: Deus ficaria muito triste se você não percebesse a cor púrpura no meio do campo, que a cor púrpura chama atenção. E essa é a ideia que a Alice Walker traz para o livro, o título do livro, né? Chamar atenção no meio daquilo que você não está acostumado. Pois bem, essa história aí, para minha geração, a gente ficou conhecendo a cor púrpura. O livro foi publicado em 82, ó, você pode ver, 81, né, a data. O livro foi publicado em 82. O livro foi um espanto, foi um espetáculo. Só tem comentário excelente sobre o livro. E principalmente você entrar lá na Amazon. Eu fiz uma seleção dos comentários importantes sobre esse livro. E o Steven Spielberg, o diretor de cinema, fez um filme em 85. A Sally era a Whoopi Goldberg. Para minha geração, eu só farei nome grande. Para a sua geração, talvez sejam nomes que você tenha que pesquisar. São todos enormes. E o que acontece? Esse filme teve um remake, né? Uma refilmagem recentemente em 2023. Eu acredito que é por conta disso que o INEP, o pessoal lá falou, pô, estão refazendo o Cor Púrpura, vamos dar uma nova, fizeram uma nova roupagem na ideia do livro, vamos buscar alguma coisa sobre o Cor Púrpura. Está dentro da lógica do Enem. O Enem entende que você, estudante, estuda na escola para aprender a entender o mundo que está ao seu redor, e quando você sai da escola, se você pode tornar esse mundo melhor. Os problemas que haviam nos Estados Unidos no Sul são os mesmos que a gente vive, uma herança escravocrata muito forte. E essa herança escravocrata nos traz problemas como desigualdade social, discriminação racial e tudo mais. Tá certo? Então essa é a ideia aqui do INEP, traz essa questão para você. Olha que interessante, tá? Então, o livro é de 82, o filme do Steven Spielberg de 85, a Whoopi Goldberg, teve um novo filme em 2023. Talvez devem ter feito alguma edição de aniversário em 2022, 40 anos e tudo mais. Então tá aqui a carta. Why your piece, The Color Purple, presents a compelling and thoroughly moving narrative, were bothered by your decision to end every sentence with an exclamation point. Olha só. Enquanto a sua peça, o seu romance, o que você nos trouxe aqui, somos editora, você trouxe um livro, um romance para nós. A Cor Púrpura apresenta uma narrativa que é envolvente, moving. Nossa, a gente fica sentido com ela. É thoroughly, é minuciosamente, né? Compelling, te compele, te chama atenção, te engaja. Nós estamos estamos incomodados com a sua decisão de terminar cada frase com um ponto de exclamação. Gente, por que a Alice Walker fez isso? Para representar a fala da Sally. Tudo para ela é uma surpresa nesse mundo. Porque ela é analfabeta. Então tudo a surpreende, até as coisas boas e as coisas ruins. As a reader, como leitor, this was extremely jarring. Isso é extremamente, cansativo, chato, né? I am afraid for this reason. Eu tenho medo por conta disso. Eu sinto muito por conta disso. I am afraid. We are forced. Nós estamos forçados to make the difficult decision, de tomar a decisão difícil, to pass on your manuscript. Pass on. Best of luck. E a Stephanie Ellen Nichols ficou famosa, né? Lá na época, porque virou um estrondo, um sucesso editorial absurdo. Depois mais sucesso porque virou um filme. Mais sucesso porque fizeram remake. E vai ser um sucesso no Brasil agora, com vocês querendo descobrir a Cor Púrpura. Mais um sucesso, né? Porque puseram aqui no Enem. E a Stephanie Ellen Nichols vai ficar famosa. Então, o que aconteceu aqui? É uma carta de recusa, percebe?
Ó, gostei do seu livro, mas esse negócio de botar um ponto de exclamação no final tá chato. Sinto muito, usou uma série de eufemismos, né? I'm afraid to be forced to make the difficult decision to pass on. Pass on. Muita gente foi só no pass aqui e achou, passar. Pass on é deixar passar. É igual no português. Vou deixar passar. Vou passar de lado. É isso, tá? Pass on, o phrasal verb, tem a ideia de recusa. Muita gente teve dificuldade aqui, tá? Porque ficou só na palavra e esqueceu do contexto. Do mesmo modo que muita gente teve dificuldade aqui, teve muito aluno meu que falou, professor, eu tive que ler 3 vezes, tá? Aí, tudo bem. Mas no final eu escolhi a certa. Ótimo. Teve aluno que escolheu a certa e depois mudou para errada. Acontece bastante também. É da vida. Acontece bastante. Eu sinto muito. A gente leva um tempo para construir essa confiança, tá? Então, assim, ó. A carta tem um propósito de quê? De recusar o manuscrito. Que tá onde? Tá na letra E. Comunicar a recusa da publicação do seu romance. Ficou famosa a Stephen Ellen Nichols. Letra A. Problematizar o enredo da sua obra? Sim. Ela problematizou, não o enredo, né? O estilo. Mas a carta, escrever a carta, não era para falar, tá com um problema aqui, corrige. Não. A carta era para recusar. B. Acusar o recebimento. Mesma coisa. A carta não é para falar, recebi aqui o seu manuscrito, tá? Vou dar uma lida e te falo. Vou ver e te aviso. Não era isso. Era falar, não vai rolar. C. Solicitar a revisão ortográfica do seu texto. Tira esses pontos de exclamação que eu vou pensar no seu caso, de publicar ou não. Não era isso. E letra D. Informar a transferência do seu livro a outra editora, que seria o pass on. Mas ela não falou para quem, não falou como, né? Então, essa questão realmente, essa foi uma questão excelente. Questão excelente essa aqui, para você entender de onde veio. Não à toa foi a questão que te apresentou essa dificuldade de acertar, né? E aí saber o que era pass on, mas lembrar que no português a gente fala, eu vou passar. E aí, vamos comer a sobremesa? Vou passar a sobremesa. Vou deixar passar. É a mesma ideia, a mesma palavra. Certo? Última. Essa aqui foi um pouquinho mais pegada, essa aqui, eu achei. Vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil até para ler. Vou aumentar aqui um pouquinho. Isso. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Não, ficou muito, né? Atrapalhou. Diminui um pouco aqui. Aí. Remember being called speak Spanish at recess. Remember being sent to the corner of the classroom for talking back to the English teacher when I was trying to do was tell her how to pronounce my name. Lembro de ser pego falando espanhol no recesso, no recreio. Lembro de ser mandado para o canto da sala, sabe, para o cantinho, quando eu estava por ter talking back, ter respondido, sabe o que a gente fala em português? Respondeu a professora, que é uma professora anglo-saxônica, né? Quando ela estava tentando falar, quando tudo que eu tentava fazer era explicar para ela como falar meu nome. A professora não aceitou ser corrigida, tá certo? Peraí que eu tenho um mosquitão aqui, eu tenho que mandar ele embora, só um minutinho. Vai entrar um pouco mais de barulho, mas vamos lá. Tá aqui. If you want to be American, speak American. Aí tá entre aspas. Se você quer ser americano, fale americano. Na verdade, você fala inglês, né? Por isso as aspas ali, no American. If you don't like it, se você não gosta disso, go back to Mexico, where you belong. Volte pro México, da onde você pertence. Bom, mas os caras invadiram o México. Roubaram 40% do território hoje americano. Era mexicano. Que já havia sido roubado dos índios. Enfim, é aquela velha história, né? O português, o inglês, professor, não gosto de aprender inglês porque o inglês é a língua do imperialismo. E o português é o que então, cara pálida? São situações da vida que a gente aceita, né? E a gente lida com elas sempre com consciência crítica, claro, né?
mas é isso. Então, se você não gosta, volta pro México. Vocês invadiram o México, pô. Tomaram o México. Eu já tava aqui, mas eu falo espanhol na minha família. E I want you to speak English. Eu quero que você fale inglês. Minha mãe me disse, mortificada, que eu falo inglês como mexicano. Poxa, a própria mãe tem vergonha do filho. Você vê a dureza da coisa, né? At Pan American University, na Universidade Pan-Americana, eu e todos os estudantes mexicanos, tá? Chicano é uma maneira pejorativa de referir aos mexicanos que vivem nos Estados Unidos. Foi pedido para ter aulas de speech, to take 2 speech classes. Qual que era o objetivo dessa aula, o propósito dessa aula? Get rid of, se livrar do acento, não, se livrar do sotaque. Então, eu devo falar inglês com sotaque, com certeza. Eu brinco com eu tenho alunos do Brasil inteiro, né? A maior parte em Recife, o pessoal em Minas Gerais, uma galera que tá no Rio, e eu brinco, gente, eu tenho sotaque. Eles falam, professor, você tem sotaque paulista? Tem. Paulistano, assim, dá pra ver que você é de São Paulo, professor, sinto muito. Então eu devo falar inglês com sotaque brasileiro, né? Até porque eu aprendi inglês, eu já estava na idade de vocês, assim, para falar, eu já estava lá com 20, 21, para valer, tá? Eu quero dizer que isso aqui nunca é tarde, tá bom? Ah, mas é mais fácil quando é criança. É mais fácil. Sim, é mais fácil. Bem mais fácil. Mas não quer dizer que é impossível você aprender de adulto, tá? Não desista. Então, tinha aula ali para tirar o acento, não, tirar o sotaque. Bom, vamos lá. Qual que é o drama aqui? Eu tenho um garoto, talvez americano, mas vindo de uma família mexicana, cuja língua materna não é o azteca, entendeu? É o espanhol. O que é o espanhol? Porra, é a língua do Hernán Cortés, mano. É a língua do Império. Vai falar espanhol com orgulho. Orgulho daquela nação que destruiu a sua. Enfim. Vamos colocar as alternativas aqui, vai. Vamos lá. Aê, bora. Acabar com essa prova aqui. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo quê? Pô, pelo conflito, pela disputa. Letra A. Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Perfeito, excelente. Essa é a alternativa correta. Você tinha que saber o que era accent. Você tem que ver que o aluno estava sendo discriminado pelas professoras, né? Discriminação em todo lugar. B. Resignação. Não está resignado. Eu aprendi inglês e eu não falo mais português. Você não... C. Escassez de oportunidades de aprendizado do espanhol. Não. Não é nem escasso aprender espanhol e ele não está tendo escassez. Teve a chance de ir para a universidade. Letra D. Choque entre falantes de línguas distintas. Sim. Ter diferentes gerações. A professora e o aluno. Teve gente que foi nessa aqui. Só que a questão não é línguas distintas, é a mesma língua. Na hora da pressão, da tensão da prova, a gente erra aqui. Na hora da tensão, a gente erra aqui. Então, choque entre falantes da mesma língua de diferentes gerações, diferentes sotaques. Essa seria. Mas você já tinha talvez cravado a que está muito boa, né? Letra E. Concorrência entre variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês apenas. O garotinho tentando aprender a falar inglês, certo? Turma, muito obrigado. Tá aí. O que eu tentei fazer foi uma aula para você que nunca teve uma aula de inglês, talvez. Passei as palavras, disse as palavras, li com você em português as palavras em inglês para você pegar o sentido das palavras. Trouxe um contexto para você, por que você vê isso, da maneira que você vê isso. Espero que eu tenha feito o papel do professor, que é o seguinte, despertar você para se interessar pelas coisas e buscar as informações. Ouvir um Bob Marley, tá certo? E ler um Cor Púrpura, ouvir uma Alicia Keys, saber as outras citações do Einstein, entender quais são as ideias do Einstein. Tem esse texto aqui que eu falei para você, é público, tá na internet. Mas se você quiser imprimir e começar a estudar inglês por ele,
Tá aí, é só você mandar uma mensagem lá no Instagram que eu trago para você, tá bom? Se você veio até aqui, você tem que deixar seu like, deixar seu comentário, me se inscrever no canal. E a hora que eu tiver um número suficiente de inscritos, eu vou conseguir fazer as aulas gratuitas aqui no Enem, tá certo? No Enem não, no YouTube. Paro por aqui, um grande beijo, obrigado pela presença, até mais, tchau, tchau, valeu.